Salmo 95. Quando a gente pensa em Salmo, né? E apesar de que é esse o teor do livro, né? Que é cânticos, poesia, e a gente pensa às vezes numa mensagem de conforto, de consolo, de esperança. Os Salmos têm isso, mas os Salmos também trazem lamentos, aflições, experiências que esses homens viveram, né? E como eu disse, são experiências que são dolorosas, mas a Bíblia não omite, né? Não esconde essas dificuldades que esses homens guerreiros de oração enfrentaram. E as experiências dele foram transformadas em poesia, depois em cântico, para serem cantadas no culto, né? No tempo. Mas, além de ser poesia, de ser música, e além de ser uma mensagem de conforto, de consolo, também traz ensinos maravilhosos para a nossa vida. A gente pensa também em questão de teologia. Eu preparei uma mensagem, se Deus quiser, eu vou pregar no domingo, sobre o Salmo 139, que a gente vai aprender um pouco de teologia, principalmente sobre os atributos de Deus. Mas o Salmo 95 é um salmo que vai falar sobre adoração e obediência ao Deus vivo. Aqui na minha versão NVI diz o seguinte: venham, cantemos com alegria, aclamemos a rocha dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes do monte lhes pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Nós temos até uma música que a gente canta: ó filhos de adoremos, diante dele nos prostremos. É uma música que a gente canta baseada nesse salmo, porque tem um pedaço da letra desse salmo. Mas pensando nesse salmo é um convite à adoração, mas ao mesmo tempo à obediência. Deus espera de cada um de nós adoração, mas ao mesmo tempo requer de nós obediência. Não adianta a gente render a Deus adoração se não tivermos uma vida de obediência. E esse salmo, se formos dividir ele em blocos, nós teremos dois grandes blocos. Uma parte que vai falar sobre adoração e outra parte que vai falar sobre obediência e as consequências de quem não obedece, como a gente vai ver aqui. Esse salmo nos lembra que Deus é digno de louvor e também porque Ele é digno de louvor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Mas também adverte a cada um de nós sobre o perigo da dureza de coração que traz desobediência. Pensando um pouco na estrutura do salmo, nos versículo 1, versículo 7, nós temos aqui um convite à adoração. E na metade do versículo 7 até o versículo 11, nós temos uma advertência contra a desobediência, contra a rebeldia. A desobediência pode assumir patamares elevados e se tornar em rebeldia. E isso aborrece a Deus e traz consequências severas para cada um de nós. Mas o salmista começa nos 2 primeiros versículos fazendo um convite à adoração. E ele nos convida a adorar a Deus, mas com uma postura: adorar a Deus com alegria. Ele fala: vinde, cantemos ao Senhor.
Veja que é um chamado comunitário à adoração. Ele não chama apenas uma pessoa, está chamando todos. Venham, cantem ao Senhor, adorem. Então é esse chamado comunitário. Alegria e gratidão devem marcar a vida de cada crente. Nós devemos ser conhecidos por pessoas que somos gratos a Deus. E essa gratidão a Deus nos leva a adorar a Deus, a louvar a Deus. Às vezes a gente não entende exatamente o que é adorar. A gente confunde adorar com simplesmente cantar. A adoração vai mais além do que cantar. Inclui também cantar, inclui louvar. Mas dá a ideia de uma postura que vem lá de dentro, do nosso coração submisso a Deus, do nosso coração grato, e que mexe com todo o nosso ser, com todas as nossas emoções, e nos leva a render a Deus graças por isso. Não apenas pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. E esse salmo nos faz isso. Ele mostra o que Deus faz, mas também fala o que Ele é. Ele começa, olha, venham, cantemos ao Senhor, mas cantemos com alegria. Aclamemos a rocha da salvação, mostrando quem Deus é. Não está ainda mostrando o que Ele faz, o que Ele é. Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça. Às vezes a gente vem para a igreja, está pedindo, para ficar pedindo. Deus não se incomoda com isso. A petição faz parte da nossa liturgia, da nossa vida, né? Mas Deus se agrada mais quando a gente vem para adorar. Eu creio que a nossa postura em vir para o culto é vir com essa finalidade de dizer, eu vou adorar Deus. Quando eu estou adorando Ele se agrada, e com certeza Ele sabe o que a gente precisa e vai entrar com providência daquilo que a gente precisa. Mas às vezes a gente assume essa posição de mesquinhez, só de pedir, né? Ser até meio que egocêntrico, só para mim, mas ofereça a Ele. Eu sempre gosto de dizer, se você tem um amigo que sempre que ele te vê ou que você vê ele te pede alguma coisa, tem hora que quando você vê ele na esquina, dá vontade de você dobrar a esquina, né? Mas às vezes a gente faz assim com Deus, né? Só pedir. E é o Deus que responde as nossas petições, mas é o Deus também que se agrada quando a gente o adora, quando a gente vai falar para o Senhor. Eu sou tão feliz por te servir, eu sou tão alegre por ser teu servo, por ser teu filho, eu sou tão abençoado por poder ir no teu templo e te contemplar. Quando a gente vê o salmista escrevendo o Salmo 84, né? Falando, né? Olha, é melhor estar na porta dos teus átrios do que ficar lá fora. Olha, nos teus átrios eu entro com louvor e com adoração, e eu percebo que lá até o pardal e a andorinha encontraram o ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. É bom isso, é gostoso, Deus se agrada disso. Então o salmista faz esse convite nos versículos 2, olha, ele está chamando, venham adorar a Deus, venham, cantemos ao Senhor, mas cantem com alegria, adoremos a Ele, que é a rocha da nossa salvação. Então é um chamado, é um convite à adoração, e a alegria e a gratidão devem marcar a vida de todo cristão. A adoração não é um ritual frio, mas é uma expressão de um coração que reconhece Deus e as suas obras. Amém. Quando eu estava lendo o livro de Juízes, quando a gente começa a ler a Bíblia em sequência, você termina o livro de Josué, e aí você vê, entrando no livro de Juízes, olha, enquanto Josué era vivo, o povo estava servindo a Deus, Josué morreu e aquele povo ainda continuou fiel, mas levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Que decepção! E esse convite é para a gente adorar a Deus. E essa alegria e essa adoração, essa gratidão deve ser uma marca constante da nossa vida. E a adoração que Deus espera da gente não é uma adoração fria, não é um ritual, mas é essa expressão de um coração que reconhece quem Deus é no que Ele faz. Não apenas o que Ele faz, mas principalmente quem Ele é. Nos versículos 3 a 5, versículo 3 ao versículo 5, o salmista nos mostra
que Deus é grande e soberano. E pelo fato dele ser grande e soberano, ele merece louvor. Então o salmista fala, louve, mas por que eu devo louvar? Porque Deus é grande e porque Deus é soberano. Ele diz, né? Olha, pois o Senhor é um grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. E ele vai falar, olha, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Eu gosto de um texto, acho que é Isaías 29, fala que esse grande universo, né, que os cientistas ainda não conseguiram desvendar tudo, pode ver, descobre coisas, né? Essa imensidão, Isaías fala que cabe na palma da mão. Olha, veja como Deus é grande, que a palma da mão dele contém todo esse universo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos visíveis, né? Cabe tudo na palma da mão. Só você está dizendo, ele é grande, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Ó, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, as suas mãos formaram a terra. Se nós não tivéssemos nenhum motivo a mais para agradecer a Deus, só o fato de saber que esse grande universo é mantido, é sustentado por Ele, e que Ele formou a terra, fez o mar, né? E colocou tudo aí no seu lugar para a gente desfrutar. Isso gera motivo a mais para a gente agradecer a Deus todos os dias. Por isso que vale a pena vir na casa de Deus, que esse coração alegra. Tem pessoas que não entendem, que acham que santidade não combina com alegria, que acham que o crente santo é aquele crente sisudo, né? Que não ri, fica sério, né? Não é isso. É alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente viu os salmos de alegria chamando para nós sermos um povo alegre. E não sei se vocês lembram, nós tivemos aqui no início do ano 12 dias de oração. Qual foi o tema central desses 12 dias que nós pedimos? Para sermos uma igreja alegre. Que esse ano, né, nós pudéssemos ver isso, cada culto, sentir esse prazer, essa alegria de vir congregar. Não vim para o culto por obrigação, não vim para o culto por gratidão, com alegria, com prazer. Como o salmista diz, alegria quando me disser, vamos à casa do Senhor. Mas felizmente tem crente, e hoje tem culto. E eu tenho que ir, ainda falei, eu tenho que ir, parece que é uma obrigação. Senão o pastor vai pegar no meu pé. Não devia ser assim, né? É alegria quando me disser, vamos à casa do Senhor, quando chamar, né? Às vezes a gente até faz um convite negativo, você já viu? Como é que a gente faz um convite negativo? A gente diz assim, você não quer ir comigo para a igreja? Você não quer ir? Já está falando. Você não quer ir? A gente não faz isso. Você não quer ir comigo para a igreja? Não. Você gostaria de ir comigo para a igreja? Não, não falar isso, você não quer ir. Você já está falando não, eu falo não. Você já falou que não quer, eu não quero mesmo. A gente assim nem percebe isso. Mas esse convite de ir à casa de Deus deve gerar alegria nas pessoas. Mas se nós não expressarmos essa alegria, como é que a gente vai fazer com que a pessoa se alegre com o nosso convite? Como assim? Então o salmista começa com esse momento de adoração que é a marca de um povo alegre. E ele mostra nesses versículos 3 a 5 que Deus é grande e Ele é soberano. Ele tem as rédeas da humanidade, do universo, nada escapa do seu poder. E a gente pode confiar na fidelidade de Deus, na soberania dele. Ele está acima de tudo, né? Ele é grande. Então Deus é o rei sobre todos os deuses, que o salmista está dizendo. Ou seja, ele tem essa soberania absoluta. Não tem nada acima dele. O salmista ainda mostra que ele, além de ser esse rei acima de todos os deuses, que tem essa soberania absoluta, que ele é o criador e sustentador de toda a criação. Ele usa essa figura de linguagem. Os abismos, os montes, os mares, a terra pertence a ele. Tudo é dele, tudo e ele usufruir. Então a nossa adoração deve estar centrada na grandeza desse Deus, não nas circunstâncias.
eu não estou com vontade de adorar. As circunstâncias nos deixam para baixo, mas o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão não deve estar atrelada às circunstâncias, mas sim na grandeza de Deus. Saber que a despeito de tudo isso, tem um Deus que é grande. E volte e meia eu repito, antigamente tinha na Santa Casa, tinha um cartaz assim logo no começo. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande problema. É uma maneira de você encarar as coisas. Confie nesse Deus grande. Está acima de todas as coisas. Então, nesse início, ele faz um convite à adoração com alegria, nos primeiros versículos 1 e 2. Depois ele mostra que a razão de nós sermos convidados a adorar a Deus é porque Ele é grande e é soberano. E agora, dos versículos 6 ao início do versículo 7, ele vai fazer um convite à reverência e à submissão a esse Deus. Ele diz, olha, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor. Isso é uma atitude de humildade e reverência, né? Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Se ajoelhar e prostrar é reconhecer a nossa dependência, é mostrar a Ele reverência, é mostrar a nossa submissão. Então a verdadeira adoração leva para a submissão, leva para a reverência. E o salmista faz esse convite. Ele é o nosso Deus. E aí ele ainda diz aqui, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que conduz. Ele está comparando a gente com ovelha, que é dirigida, que é alimentada, que é protegida pelo pastor. Ou seja, esse Deus que é grande e que é soberano acima dos deuses e que tem o universo na palma das suas mãos, com toda essa grandeza, Ele é o nosso pastor que nos guia, que nos dá provisão, que nos dá proteção. A gente tem acesso a Ele. Ele não fecha as portas dizendo, olha, eu estou ocupado, estou dirigindo o universo, não vou te atender não. Nós temos acesso ilimitado a Ele. E esse acesso foi conquistado, como diz Hebreu, né? Ele abriu um novo caminho e que nós podemos chegar com ousadia e com intrepidez diante do trono da graça, do trono de Deus. Chegar salvo do trono. Então ele faz esse convite, né? O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor e Ele é o nosso cuidador. Temos aqui uma aplicação que a verdadeira adoração nos leva à submissão e dependência de Deus. Dependo dele. Dependo dele, eu sou submisso. Eu sou submisso a Ele e reconheço que eu dependo dele. E aí a gente falou que coisa bonita, agora o salmista vem e faz uma advertência. Advertência contra a dureza de coração. Ele nos manda lembrar do que aconteceu com o povo de Israel que saiu do Egito. Isso está registrado em Êxodo 17. Ele fala lá naquela região de Meribá e Massá, quando o povo murmurou contra Deus. Olha lá. Ele começa aqui, ele diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Faz essa advertência para hoje. Lembre do que aconteceu com o povo de Deus. Era o povo de Deus que Deus tirou do Egito com mão forte. Realizou proezas mandando as pragas contra o Egito. E quando o povo sai, o povo estava reclamando, nós estamos aqui escravos. Deus manda o libertador, tira com mão forte. Quando as coisas, o povo, olha, tem um mar, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Deus abre o mar, atravessa. Nós queremos comida, manda o maná. Nós queremos carne, Deus manda carne. Nós queremos água, Deus manda água. E chega a hora que o povo ainda está insatisfeito. Por que tu fez isso? Olha, era melhor a gente ter ficado no Egito, porque lá tínhamos onde enterrar os nossos mortos. E o povo reclamava de tudo. E aqui o salmista faz essa advertência. Parem, preste atenção, não sejam rebeldes.
Então ele faz essa lembrança. Não provoque a ira de Deus como o povo murmurou contra ele lá no deserto. A consequência, gente, a incredulidade e desobediência fez com que esse povo não entrasse na terra prometida. Veja, isso é um paralelo do que está acontecendo. Deus tirou o povo do Egito, que era a terra da escravidão. E eles estavam passando pelo deserto, que era um lugar de provação, para entrar em Canaã, que era um lugar de promoção. Nós fomos tirados do Egito, da vida pecaminosa. Estamos passando aqui por esse deserto. Deus está nos provando, nos tornando maduros, para entrarmos na terra de promoção, que é Canaã celestial. Agora corremos o risco como correu o povo de Israel de não chegar lá, pela rebeldia, pela incredulidade, pela murmuração. O povo murmurou e foi excluído. O que isso nos ensina, gente? Nos ensina que o maior obstáculo da adoração é um coração endurecido. Aquela pessoa que tem aquele coração endurecido não consegue louvar a Deus com alegria, não consegue adorar, não consegue sorrir, não consegue desfrutar da comunhão dos santos, porque está com o coração endurecido, não sente prazer por nada. E esse coração endurecido, ele pode ser consequência de vários fatores: de falta de perdão, de perdoar os outros, ou de se perdoar, alguma ferida que foi causada e não se deixou tratar. E a gente, às vezes, uma pequena palavra que o irmão faz nos aborrece e a gente não resolve aquilo, e aquilo vai se alastrando, se alastrando, se alastrando, e vai crescendo. Depois, quanto mais demora, mais difícil para ele. Por isso que Jesus falou em Mateus: se teu irmão pecar contra ti, vai logo resolver o problema com ele. Não espere ele vir até você. Vai resolver. Lembra que Paulo fala em Efésios 4:27: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Resolva o mais rápido possível. O maior obstáculo da adoração é o coração endurecido. Quais são as aplicações práticas que esse Salmo 95 nos oferece? Primeiramente, que a gente deve adorar Deus com alegria e reverência. O louvor sincero é fruto de um coração submisso. Aquele que tem o coração submisso a Deus, ele louva com sensibilidade, ele se expressa, ele chora, ele se alegra, ele levanta a mão. Um louvor espontâneo, né? Um louvor engessado, com rótulos que não pode isso, que não pode naquilo. Eu estava vendo hoje um vídeo dos adolescentes lá em Moçambique. Eles pegaram cabo de vassoura e ficaram assim no chão e pegaram parte de garrafa PET e pregaram assim na madeira, parecendo um microfone. E improvisando, estavam cantando lá, né? Cantando aquela música, A Bondade de Deus. Sem instrumento, sem nada, mas você via no rosto, no semblante deles, aquela alegria a céu aberto. Hoje a gente às vezes reclama, né, das coisas, com tanto recurso que a gente reclama, mas ele não tem recurso, mas aquela alegria estampada no coração deles, no rosto deles. Muito gostoso ver esse pessoal lá da África louvar, né? Eles dançam com alegria. A gente às vezes fica cheio de rótulos, que não toque, que não pode isso, que não pode aquilo, né? Precisamos também reconhecer a grandeza de Deus, lembrar sempre que Ele é soberano sobre todas as coisas. E fazer tudo, gente, para não ficarmos com o coração endurecido. Evite o coração endurecido. Evite fazer com que esse coração endurecido te leve à incredulidade e à rebeldia, porque isso nos afasta da presença de Deus. Veja que Deus ficou irado com aquele povo,
Moisés, eu quero matar esse povo, eu quero acabar com tudo. Moisés, tal. Vai lá, intercede, mas lembra, dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra, Josué e Caleb. Os outros que entraram, que nasceram durante aqueles 40 anos, por causa da rebeldia. E veja que o salmista fala: urge, obedeça hoje, não endureça o coração, não adie sua resposta ao chamado de louvor que Deus faz. Hoje, se ouvires a sua voz, abra o coração, louve a Deus, mas não endureça o coração, não fique rebelde. Concluindo, o Salmo 95 nos mostra que a adoração verdadeira inclui louvor, reverência e obediência. E o chamado final é: quem é o seu Deus? Qual é o Deus verdadeiro que você serve? Esse Deus grande, poderoso, Rei do universo, esse Deus que tem prazer em adorar, um Deus que muitas pessoas pintam que é um Deus carrasco, que está sempre nos observando para nos castigar. Não é esse Deus que a Bíblia pinta. É um Deus que tem prazer em ver a nossa alegria, em ouvir os nossos clamores, mas também o nosso louvor. E você tem adorado a Deus com reverência e obedecido a Ele com fé, é algo para a gente pensar. E eu convido você a ler esse Salmo 95 em casa e faça as suas anotações. Afinal, o que mais o Espírito Santo tocou no seu coração, que chamou a atenção nisso, e se existe alguma coisa para consertar, conserte logo, não deixe para depois. E se tem alguma coisa que te alegrou, depois você fala assim: Deus, olha, não tinha visto isso, que maravilhoso. Como é bom relembrar que tu és grande e que tudo está sustentado na palma da tua mão e que eu tenho acesso a ti com todo esse poder, com toda essa grandeza que tu tens. Como é bom saber que tu és o meu Pai, que tu és o meu pastor e que eu posso te adorar em espírito e verdade. Vamos orar. Deus querido, Deus bondoso, como é bom termos a tua palavra, que não é apenas fonte de orientação, mas também de alegria, de prazer, de esperança, de renovação. Como é bom saber que nós servimos a esse Deus maravilhoso, bondoso, que se alegra com a nossa alegria e que espera que nós oferecemos a Ti um louvor sincero, um louvor alegre, e que a gente não te busque apenas para pedir, mas para te agradecer, e que a gente aprenda a ter esse coração grato. Eu quero que nessa noite o Teu Santo Espírito sonde os nossos corações, se temos feito alguma coisa que te desagrada, se o nosso coração aos poucos está se tornando duro em alguma área, nos permite. Que nessa noite o Teu Santo Espírito toque em nossos corações, como disse o salmista: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e nos perdoa, nos sara. E coloca na nossa mente, no nosso coração, alegria, prazer em te servir, alegria, prazer em estar aqui na companhia dos Teus servos, dos Teus filhos, para te adorar, para te contemplar, para ter esse momento de aprendizagem. Como a gente sempre faz nos nossos cultos, pedimos que os Teus anjos nos acompanhem até os nossos lares, nos protejam, nos guardem, que o Teu Santo Espírito nos dê uma noite maravilhosa, um sono reparador e um amanhã maravilhoso, que a gente acorde com alegria, dizendo: esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Beleza? A igreja que se importa com você.